Você é ansioso? Mas o que é, afinal de contas, ansiedade? Eu acabei de ler um artigo falando que a prevalência de ansiedade no mundo aumentou em cerca de 25% a partir do primeiro ano da pandemia. E que só no continente americano há mais de 58 milhões de pessoas que sofrem de algum tipo de ansiedade. Mas então, o que é ansiedade? Meu nome é Cíntia Travassos, eu sou psicanalista e nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouco sobre isso e trazer um outro olhar, uma outra perspectiva sobre a ansiedade. Afinal, o que é a ansiedade, né? A ansiedade, como qualquer outro tipo de sofrimento psíquico, ele vai se apresentar para cada um de uma forma. A gente fala de uma forma geral de possíveis sintomas, de coisas que acontecem, alguns sentimentos, para trazer elementos, para ajudar as pessoas a identificarem e então conseguirem procurar ajuda qualificada para lidar com isso, né? A ansiedade, ela está muito relacionada a um medo do futuro, um medo do que pode acontecer. Ela costuma aparecer em sintomas corporais. Geralmente esse é o primeiro tipo de percepção mesmo. Por muito tempo talvez a pessoa fica ali nos pensamentos, nesse medo de que alguma coisa vai acontecer, mas isso vai acabar transparecendo ou em sentimentos corporais, né, cardíacos, então um aceleramento do coração, numa alteração ali da respiração, e em dores, em medo e em acabar diminuindo as atividades. Então, a ansiedade ela também está muito ligada a essa evitação. Então, uma situação que me causa ansiedade, eu evito, eu paro de sair, eu paro de ir ali onde é muito ansioso, eu preciso falar na frente da minha sala de aula, falar na faculdade, falar no trabalho, numa reunião. E aí as pessoas começam a evitar esse tipo de situação cada vez mais. Sem dúvida o que aconteceu, né, os períodos de isolamento, as mudanças profundas, somadas à grande incerteza, né? Isso que aconteceu globalmente fez a gente perceber que a gente não tem tanto controle assim do que vai acontecer, de que do dia para a noite tudo pode mudar. Tudo mesmo, a forma como a gente se organiza, o nosso emprego, as nossas certezas, coisas que às vezes a gente estava trabalhando ali por muito tempo, vão ficar pausadas ou vão se transformar totalmente. E isso traz muita incerteza, não é à toa. E acho que esse também é um ponto muito interessante para a gente pensar todo o sofrimento psíquico. A depressão e a ansiedade são temas que aparecem recorrentemente, as pessoas falam muito, mas eu acho que o primeiro ponto para a gente pensar isso é o contexto. A gente sente depressão, tristeza, ansiedade. Quando a gente tem uma coisa grande para fazer, né, uma coisa diferente, às vezes até uma coisa legal, gostosa, tipo uma viagem, uma festa, a gente fica ansioso. A gente fica ali querendo que chegue logo, mas ao mesmo tempo dá aquele frio na barriga, dá aquele medo de que talvez não vai ser tão bom quanto a gente esperou e pintou na nossa cabeça. Então, sentir isso em si não é um problema. Então, a gente tem que considerar, inclusive, o contexto. Com certeza, a pandemia trouxe, ela explicitou, foi um período muito difícil que ainda está acontecendo. Então, não é à toa que muitas pessoas vão sentir isso. Mas a gente precisa também investigar quando isso acontece, se não há um contexto. Porque senão a gente também vai patologizar tudo. E aí, qualquer reação humana, totalmente cabível, vai ser considerada ali um problema. Qualquer sentimento é um problema quando ele fica rígido, fixo, quando a pessoa só consegue responder daquele jeito, quando ela não consegue sair daquilo. Então, como assim? Se você está com um problema, faz muito sentido que você fique então investido nisso, que você fique ansioso, que você talvez fique ali preocupado, que você se dedique a isso. O problema é quando isso começa a ficar tão grande e se espalha para outras áreas da sua vida e começa a te atrapalhar em todos os sentidos, então não só em relação àquele problema, isso não vai te tocar só ali, mas isso começa a se espalhar para outros momentos da sua vida, para outras coisas que você quer fazer e então a partir disso é como se começasse a vazar e você não conseguisse reagir. Então, porque ser afetado pelos problemas, ser afetado pela realidade, pelo contexto, pelo que está acontecendo na sua vida, isso é um sinal de saúde. Estranho ia ser, se está acontecendo, o mundo está caindo e você nem aí, você, não tô nem aí. Então a gente precisa também considerar isso, o contexto, para conseguir então identificar se é uma questão que precisa de um cuidado profissional
ou se há uma reação ali que faz parte do crescimento e às vezes tudo bem se puder ajudar, mas que com o tempo isso vai se organizando. Então, é preciso pensar se aquela pessoa que está se dizendo ansiosa, se ela consegue atravessar aquilo, se ela tem recursos para lidar, se ela vai conseguindo então buscar formas de lidar com aquele problema, entender. Tem aquelas questões que são mesmo muito causadoras de ansiedade, mas que não tem como lidar, como por exemplo a pandemia, o que a gente podia fazer? Seguir as diretrizes de saúde e aguardar. E isso em si é muito ansiogênico, mas aí é o possível. Então, ver se a pessoa também consegue se adequar a isso, ao contexto e às possibilidades. É muito comum sair nos grandes meios de comunicação uma concepção de que a ansiedade é uma coisa estritamente biológica, né? E não necessariamente. O fator psíquico e psicológico, ele é muito importante. A ansiedade, ela tá ligada à insegurança, ou seja, por que eu fico ansioso? Eu fico ansioso porque tem essa ligação com o que vai acontecer, então com o futuro e a incerteza. Então é a insegurança e a incerteza. Por quê? A insegurança é a insegurança em si mesmo. É porque aquela pessoa se vê em muita dificuldade ou com muito medo de não conseguir reagir, de que ela não vai conseguir lidar, de que ela não tem recursos, então seja os dela mesma, uma pessoa que não se vê ali como capaz de lidar com as dificuldades que vão surgir, com o inesperado, e que ela também não sente que tem uma rede de proteção, então seja familiar, seja de amigos, seja social, econômica. Então, tudo isso vai causando e contribuindo para essa insegurança e essa sensação de não conseguir lidar, de impotência. E aí não é à toa, é claro que a pessoa vai ficar muito ansiosa se ela se sente assim. E isso então vai se enlaçar com o futuro, essa ânsia, né, de ansiedade, de o que vai acontecer? Será que eu não vou conseguir nem interromper? Ou será que eu não vou conseguir o que eu quero? Então, essa dificuldade de conseguir se ver como alguém capaz de agir, como alguém capaz de intervir, como alguém capaz de construir ali para si um futuro interessante. Bom, então pensando isso, o que acontece então com a ansiedade? A pessoa vai criando uma tentativa de controle e aí essa intensidade do controle, ela vai se tornando uma fuga. Então essa fuga ou de começar a evitar as coisas e ir parando de viver, ou de ir ali controlando muito todos os arredores dela, né? Então de criar essa contingência, de ficar querendo controlar tudo, e aí isso a gente vê em diversos tipos de ansiedade que vão surgindo, né? Às vezes essa questão da limpeza, ou de ficar com medo, uma pessoa sai e aí fica muito preocupada até aquela pessoa voltar, ou fica sempre pensando que o pior vai acontecer e aí fica lá pensando em todos os cenários os piores, acontece uma coisinha, a pessoa já acha que já vai tudo ser destruído. E aí então como é que a gente lida com isso em terapia? O objetivo do trabalho terapêutico é, em primeiro lugar, dar uma representação psíquica. O que é isso? A ansiedade, ela vai se tornando um problema, ela vai se tornando patológica quando ela vai crescendo e ela vai como se fosse vazando para outras áreas. Como eu tinha dito anteriormente, quando a gente consegue relacionar ali que é um problema aqui, é uma questão aqui, e a gente vai buscando jeitos de dar conta, isso seria mais ou menos um funcionamento saudável. Agora, quando isso começa a ficar tão grande e a pessoa, pela insegurança, pela incerteza, isso vai crescendo e vai então vazando e se espalhando para todos os aspectos da vida daquela pessoa, aí a gente tem uma questão. Em terapia, a gente começa primeiro então a criar essa representação psíquica. Como é que essa ansiedade tá ali, como é que ela acontece, quando ela começou, quais são os efeitos, porque cada pessoa vai falar disso. Para cada pessoa ela é afetada de um jeito pela ansiedade. Então é por isso que a terapia é tão importante, porque ela traz esse cuidado individual, personalizado para cada um, para então, a partir de cada um, a gente construir uma saída da ansiedade. Então, a gente vai recriar essas representações internas e, a partir disso, então, dar outros destinos para isso. Muitos desses sintomas físicos dermatológicos, né? Costumam aparecer coisas de pele, problemas no estômago, problemas intestinais, problemas digestórios, né? Aqueles problemas de ter o refluxo gástrico, que eles são muito causados por causa de ansiedade, além dessas outras questões que eu falei, né? As alterações
de respiração, cardíacas, esse aceleramento do coração, e também uma que é muito como o choro. A gente até patologiza o choro, né? Chorar é uma reação. A questão talvez é quando isso acontece tanto que impede a pessoa de fazer outras coisas. Mas é por isso que a gente precisa ter esse cuidado, inclusive para não ficar patologizando tudo. Mas então, finalizando para não ficar um vídeo enorme, então a gente constrói esses outros destinos para ansiedade na terapia a partir da fala, a partir de como é que a ansiedade aparece para cada um. Ela vai parar então de encontrar destino no corpo e encontrar outros destinos a partir da fala. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Enviem para quem possa se beneficiar, aprender e entender um pouco mais sobre a ansiedade. Compartilhem. Acompanhem aqui o meu perfil. Eu estou sempre falando sobre essas questões de terapia, de saúde mental, de sofrimento psíquico. E obrigada por terem assistido. Até mais!